do Corecon de Minas Gerais. Também o Fernando da Diese. Aproveitar o momento para registrar a presença do Frederico Melo, assessor da Beatriz Cerqueira. Também do Cândido Luiz, presidente do Corecon de 2011. Também do João, do Sindicato dos Advogados. Também o Hugo Gama Cerqueira, professor do CEDEPLAR. O Guilherme Guima, presidente do PT. O Bruno Pinheiro Vanderlei, diretor da Papiche. No momento eu vou passar a palavra para a mesa. Muito obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Jair Nogueira, sou presidente da CUT Minas, sou felicitário, funcionário da CEMIG. E é um prazer estar aqui hoje, né, vendo o Carlinhos, que é nosso companheiro, no lançamento desse livro. Falou que é greve, a gente se interessa a hora, né, para ver o que tem ali para a gente poder estudar e aprimorar. Esse é uma ferramenta da classe trabalhadora. Vou convidar pela Valquíria para estar aqui hoje, né, Val? Para a gente poder estar participando. É uma honra estar aqui pela CUT Minas. A gente está fazendo muita luta aqui no Estado, a gente está com muito problema aqui no Estado, com o governo Zema. E está avançando de forma muito radical para cima do movimento sindical nesse momento, da classe trabalhadora. Então a gente está numa luta constante com isso e também na questão da reconstrução do Brasil com o governo Lula. Né? Então é tentar derrotar o Zema aqui em Minas Gerais e reconstruir o Brasil. Então a nossa luta está muito pesada, está muito difícil, mas a gente está fazendo essa luta constantemente aqui em Minas Gerais. Logo vai ter novidades, nós estamos numa revista sobre o primeiro mandato do Lula, do Zema, para mostrar o que o Zema deixou para o Zema, que a gente conseguiu ver o que o Bolsonaro deixou para o Lula, né? Não conseguimos ver o que o Zema deixou para o Zema do primeiro e segundo mandato, e a gente está também na perspectiva de lançar um observatório aqui em Minas Gerais, amplo, com várias entidades, para a gente ter sempre informações entre o Estado e não perder de vista a conjuntura também estadual. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui hoje representando o DIEESE nesse momento do Carlinhos. Quando eu entrei no DIEESE em 2001, mas eu já tinha contato com o DIEESE antes dessa minha entrada no departamento. Uma vez, na época que estava pensando em fazer monografia, fui conversar com o professor Hugo, né, que está presente aí, esse ano. Eu falei que tinha interesse na temática sobre política salarial. E o professor Hugo falou, não, se você quer entender de política salarial, você vai lá no DIEESE conversar com o Carlinhos. E eu fui. Então, a minha relação com o DIEESE vem antes da minha entrada no DIEESE. E quando a gente entra no DIEESE, a gente tem alguns economistas que são referências para a gente, né? Carlindo, nessa época, já estava, continuava em Minas, mas já participava da equipe nacional do DIEESE, já tinha passagem aí pela escola sindical durante muitos anos, foi formador da escola sindical. E dentro dessa passagem de Carlindo pela escola sindical, ele fez vários trabalhos de formação para a educação sindical. Grande parte de alguns gráficos, algumas coisas assim, estão registrados em livros didáticos para o movimento sindical na hora que ia fazer o debate com o movimento sindical, porque para o sindicalista, antes da formação, o que ele imagina de relações de trabalho é a CLT. Né? Ele não imagina que tem um sistema de relações de trabalho, que tem a questão da greve, de todo o arcabouço dentro desse sistema. E foi lá, né, foi a primeira vez que eu tive contato também com esse sistema de relações de trabalho, foi através de material produzido por Carlindo. Então, o Carlindo é uma
para o DIEESE, para o movimento sindical mineiro, né? E agora, em São Paulo, ele começa a ser uma referência para todo o Brasil. Para não me delongar muito, quando a gente entra no DIEESE, a gente tem que começar lendo. Então eles passam assim para a gente, ó, lê o livro do Chara. Você pergunta, quem é o Chara? Escreveu do DIEESE ali. Lê o livro da matemática sindical. E a partir de agora nós vamos ter um outro livro, Carlinhos. Entrou no DIEESE, eu falo, é obrigatório a leitura do livro de Carlinhos. Gente, boa noite a todos e todas. Agradecer a presença aqui do Fernando, da Daninha, do Jairo. Seja bem-vindo aí na nossa Casa dos Economistas. Meu nome é Breno, eu estou alguns meses à frente do Sindicato dos Economistas. Eu tenho dito aí, todo lugar que eu ocupo é uma responsabilidade muito grande, porque já passaram economistas tão importantes à frente do sindicato, né, que ajudaram a construir a história desse país. E também poder ir junto com o Carlinho, né, Carlinho, colaborar no lançamento do seu livro, né, e que vai trazer um pouco da relação da greve e da negociação coletiva. Isso para nós é bom, porque a gente que está chegando agora no sindicalismo, a gente precisa de aprender muita coisa, né? Nós estamos com a turma nova aí, que recém-formada na PUC, com uma juventude muito boa, querendo construir um sindicato dos economistas forte, em parceria aqui com o Conselho, né, cara? Então, a Dinan, da direção do sindicato junto conosco, Carol, também, a Bia, como ela já falou, mas é isso mesmo, nós viemos aqui mais para a gente aprender e eu fico agradecido pela presença de todos, muito bom ver cheio aqui o nosso auditório. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu estou aqui, representando o Corecon, mas antes de tudo gostaria de fazer uma salva aqui para a Val Assis, que é a nossa atual presidenta, tem tido um trabalho muito importante na retomada da questão do Sindicato dos Economistas, juntamente com o Conselho Regional de Economia. Foi um esforço da minha gestão e sei que a Val vai continuar esse trabalho de tal importância, que é trabalhar a questão profissional sem descartar o sindicalismo como a força motriz desse país. Inicialmente, queria agradecer a presença do DIEESE, agradecer a presença do representante da CUT e do próprio Breno, como do Sindicato dos Economistas, e a todos vocês, e dizer que a casa está aberta mesmo. O Conselho Regional de Economia retoma, mesmo no período pandêmico, essa iniciativa de fazer a discussão econômica, política e também da questão da relação do trabalho. Nós não podemos pensar que nós temos que descartar as questões sindicais da nossa pauta. E é com muito orgulho que a gente recebe o Carlinho hoje, para fazer essa discussão sobre um livro tão importante no momento, mesmo que a gente está tentando retomar o nosso país, retomar mesmo literalmente, nós também temos o desafio de enfrentar o desmonte das relações de trabalho, a precarização, a pobreza, o desrespeito às leis trabalhistas. Essa iniciativa, Carlos, de retomar o acordo coletivo como um instrumento de melhoria das condições de vida e de trabalho é de suma importância. E também falo aqui, como presidente da Associação dos Professores da PUC Minas, que lá a gente está enfrentando o mesmo problema. O problema do respeito da relação de trabalho, a gente sabe que a gente não pode esperar isso de nenhum governo, pelo menos essa sociedade que a gente vive. No entanto, deixar de discutir as contradições das relações de trabalho e a busca do acordo é fundamental, cara. Então, nesse sentido, eu acho que é muito oportuno também dar essas salvas aí para o professor Juarez Guimarães, comprometido com essa discussão e com tantas outras. Então, o Conselho recebe vocês e a todos que estão aqui presentes para essa discussão essa noite. Agradeço a mesa, a
todos que estão presentes, e aí nós vamos iniciar o grande debate. Né? Então, eu convido a todos para se dirigirem aos seus assentos e já convidarei de imediato, né? Obrigado a todos, muito bom. Obrigado, hoje. Obrigado. Convido, então, Carlinhos para subir aqui, né? Estar aqui presente, e ao professor Juarez Guimarães. Carlinhos, você vai precisar de usar. Vai? Então acho melhor a gente. Boa noite. Não preciso dizer a satisfação de estar aqui em Belo Horizonte, lançando esses livros e reencontrando tantas pessoas queridas, alguns que eu não vejo há muito tempo. Né? Então, para mim, é uma super boa oportunidade, né? Bom, eu queria começar falando que com a emoção que eu ocupo nessa mesa na Casa do Economista, que leva o nome da queridíssima e saudosa professora Maria Regina Macaco. O que nós combinamos foi eu fazer uma apresentação dos dois livros, mais sucinta possível, e em seguida o professor Juarez Guimarães vai fazer comentários sobre, se dispôs a leitura e fazer comentários ao trabalho. Depois, se alguém quiser se pronunciar com alguma questão, alguma pergunta, a gente está disponível. E no final nós vamos ter um coquetel aqui na varanda, né, que o próprio conselho está oferecendo. E a parte dos alcoólicos, eu contei como presente querido, da minha querida Cacilda Teixeira, que está aqui com a gente também, eu já agradeço. Eu queria então agradecer muitíssimo ao Conselho Regional de Economia, o CORECOM, e aos sindicatos economistas de Minas Gerais, nas pessoas de Valdir Assis, que é atual presidente do RCM do passado, do presidente do sindicato Breno Correia, e da Tânia Teixeira, que é a nossa ex-presidente até 2 ou 3 meses atrás, foi com quem eu comecei os contatos para a gente fazer esse lançamento em Belo Horizonte. Então, nas pessoas dessas pessoas, eu queria cumprimentar todos os dirigentes das entidades representativas dos economistas de Minas Gerais e fazer esse agradecimento. Queria agradecer também a Camila Luz, que é assessora de imprensa do CORECOM, e a Gabriela Carraro, que foi a assessora na gestão de Tânia, e que nos ajudaram muitíssimo aí com a parte toda de produção do material e convocação das pessoas, né? Todas as pessoas. Bom, queria mais uma vez agradecer muitíssimo ao Juarez, que a esposa está aqui com a gente essa noite, pessoa que eu gosto imensamente, estamos, de certo modo, juntos desde 76, na face. Vamos poder contar com essa ilustre presença do Juarez aqui. Né? Queria também, só para a gente passar à frente, queria agradecer ao pessoal do DIES Minas, né? Ou do DIES Nacional, obviamente, que está dando apoio institucional nesse lançamento, e do DIES Minas, temos vários companheiros aqui, na pessoa de Fernando Duarte, que é o nosso supervisor técnico. Queria agradecer também Isabela,
que é a nossa técnica do escritório regional. Laura Nonato, que é a secretária do escritório, que também ajudou muito na convocação. Fatinha, né? Queridíssima também, que ajudou nessa jogar a coisa para frente, né? Para cima. Enfim, nessas pessoas que eu vou cumprimentar todos os amigos e colegas de trabalho que estão aqui presentes. Eu vou fazer essa exposição, espero não alongar muito, para todo mundo ter um pouco a ideia de que está nesses dois livros. Né? Os livros são frutos da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2021, na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. A minha formação é meio curiosa, né? Eu fiz a graduação em Economia, o mestrado em Ciência Política, né? Uma espécinha na DCP, e o doutorado eu quis fazer em Ciências Sociais. Tem a ver com a minha maneira de entender a função do economista, do cientista social. A economia enquanto uma ciência social, antes de mais nada. E a sua interligação com as outras esferas das ciências sociais. Vou começar a passar aqui. A primeira coisa é isso. Os livros são dedicados ao saudoso e querido Walter Valério, que é, acho que conhecido de quase todos aqui, né? Conhecido há uns 3 anos atrás, com quem eu trabalhei durante 10 anos, ele sendo o diretor técnico do DIES, que catapultou a instituição ao conhecimento, a respeitabilidade que ela tem até hoje, especialmente na gestão do Baré, que ficou 22 anos à frente do DIES, de 68 até 90. Antes deles, tivemos outros companheiros muito representativos também, como diretores técnicos, ou diretoras técnicas, e os que vieram depois dele, Sérgio Mendonça, Clemente Gans Lúcio, e agora o atual diretor técnico, Fausto Augusto. O Barelli não precisa, acho que, mais apresentações, né? Dedicou a vida dele todinha à classe trabalhadora. A ilustração das capas, que várias pessoas já comentaram, ficaram muito interessantes. Ela é do nosso cartunista mineiro, Renato Arueira, radicado no Rio de Janeiro, que é com certeza um dos melhores cartunistas brasileiros na atualidade e de todos os tempos, eu diria. Então, ele fez um trabalho que é uma intervenção em cima de uma obra já conhecida, né, artística já conhecida, que é o quadro O Quarto Estado, do pintor Giuseppe Pelizza da Volpedo, italiano. Esse quadro foi pintado em 1901 e ele inspirou, inclusive, aquele filme do Bertolucci, chamado Novecento, dos anos 1900. E aí ele faz uma intervenção que é chamada de pastiche, não conhecia essa expressão, em cima do quadro que muitos já conhecem, inclusive os sindicatos costumam ter nas suas séries. Ele introduziu uma dessas negociações, os cartazes, que o quadro original não tinha, para dar exatamente a noção que eu queria, conversei isso muito com ele, qual que é o recado que eu queria passar com esse trabalho, na relação estreita entre conflito, greves e negociação coletiva. O primeiro livro, né, que chama-se Greve e Negociação Coletiva, Dimensões Complementares da Luta Sindical, ele tem uma abordagem mais conceitual, mais histórica, legislativa, da evolução legislativa, do tema das greves e da negociação coletiva, e também do posicionamento de vários atores sociais em relação a isso. Né? A OIT, as próprias entidades sindicais, como isso foi tratado nos 2 fóruns de tentativa de construção negociada de uma reforma
Sindical e Trabalhista do Brasil, que foi o fórum de 1993, coordenado pelo Walter Valério, então ministro do Trabalho e do Emprego, e o fórum de 2003-2005, já no governo Lula, que se chamou Fórum Nacional do Trabalho. Então, também faz uma discussão sobre como isso foi encarado. E ele termina, né, a parte mais final do livro, eu fazendo um diálogo crítico com alguns autores, excelentes autores da sociologia do trabalho, da economia do trabalho brasileiras, que, enfim, em torno da seguinte questão: greve e negociação coletiva. Existe antítese entre uma coisa e outra, uma estratégia de conflito e uma estratégia de negociação, ou são partes constitutivas de uma mesma estratégia com forte relação entre essas duas dimensões da luta sindical? Então, esse é basicamente o tema do livro. Como é que eu comecei? Como é que eu fiz, né, o trabalho? Primeiro, tinha algumas questões que me despertaram interesse. Primeiro, como se dá a relação entre greves, que são sinônimos de conflito, confronto, e negociação coletiva, e se há essa antítese ou não dessas duas dimensões, né? Em que medida a negociação coletiva pode ser considerada sinônimo de moderação ou de conciliação de classes? Há um certo debate em torno disso. E a segunda questão que me interessava é até que ponto a redução do número de greves na década de 90 ela reflete, né, um abandono por parte do chamado novo sindicalismo, que surge no final da década de 70, né? Então, até que ponto a redução do número de greves na década de 90 significaria uma trajetória de moderação das lideranças do novo sindicalismo, que privilegiavam uma estratégia de conflito e confronto na década, final da década de 70, durante toda a década de 80, e teria, segundo vários autores, adotado uma postura mais de moderação e de certa conciliação com o capital a partir dos anos 90, que estaria refletida na redução do número de greves. A partir daquelas questões, eu formulei duas hipóteses no livro. A primeira seria essa, né? Nos marcos do sindicalismo atuante, não há relação antitética entre greves, conflito, confronto e negociação coletiva, senão uma relação de complementariedade dialética entre essas duas dimensões da luta sindical. Ambas devem ser analisadas como partes constitutivas de uma mesma estratégia, embora possam ser identificadas diferenças de ênfase em momentos históricos diferentes e em correntes sindicais distintas. Essa é a primeira coisa. A segunda é que a redução da atividade grevista na década de 90 seguintes, por parte do movimento sindical ligado ao chamado novo sindicalismo, especialmente dos sindicatos da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, essa redução da atividade grevista em 90 deve ser explicada como resultado de numerosos e profundos processos interdependentes que se manifestaram naquele momento, sendo reducionista a sua atribuição, especialmente uma suposta mudança ideológica em direção a uma postura de moderação com o abandono por parte da sua corrente hegemônica, a articulação sindical, a CUT, de uma concepção sindical baseada no conflito e confronto, para uma outra concepção baseada na negociação e na conciliação, que teriam sido adotadas a partir, especialmente, do terceiro congresso da CUT, que foi realizado em Belo Horizonte em 1988, no ano da restauração da Constituição. Então, essas seriam as duas hipóteses do livro. Aí, já passando aqui, né? Depois de toda a discussão que o livro traz, eu fui fazer o capítulo final checando aquelas hipóteses. Então, em relação à primeira hipótese, né, a primeira questão simples e a hipótese associada a ela, que é difícil de comprovar, não é uma coisa comprovada empiricamente, né? Se há uma relação de antítese ou de complementaridade entre greve e negociação. É uma coisa muito difícil de apurar, né? Mas para justificar a minha hipótese, né, o que o trabalho mostrou, é que
quase todos os processos de greves, eles acabam sendo resolvidos por meio da negociação coletiva. E isso está no livro 2, que pega mais especificamente, mas aqui eu já percebi os dois livros conversam o tempo todo. Né? Em torno de 90% dos processos de greve ocorridos entre 78 e 2018, é o período que eu trabalhei, 40 minutos, em todo esse período, cerca de 90% das greves foram encaminhadas, resolvidas através da negociação coletiva, inclusive no setor público, onde há uma discussão enorme sobre a constitucionalidade ou não da negociação coletiva para os servidores. Isso é uma das seções do livro 1, trata exclusivamente da especificidade da negociação coletiva no setor público e como que, apesar de não haver uma disposição explícita na Constituição do direito à negociação, como que, na verdade, está implicitamente colocado e não tem nenhuma contradição com o que está posto na Constituição, que estendeu os servidores públicos o direito de organização sindical e de greve. E como não poderia ter estendido o de negociação coletiva? Você pode fazer sindicatos, você pode fazer greve, obviamente, o processo de negociação está embutido aí. Mas, enfim, essa é uma grande polêmica jurídica, etc. E isso está tratado nas sessões do livro 1. Mesmo no setor público, então, cerca de 80% das greves que eu organizei são resolvidas com alguma forma de negociação, mesmo que não formalmente prevista no arcabouço jurídico brasileiro. Também existe o nosso sistema de relações de trabalho, ele é ambivalente, de fronte, né, e ele prevê uma solução dos conflitos de trabalho pela via da negociação e pela via da negociação direta, né, que é chamada de autocomposição de conflitos, mas ele prevê também a solução de conflitos pela via da intervenção da Justiça do Trabalho com seu poder normativo. Então, existem as duas possibilidades e o movimento sindical trabalha com esse cenário, né, nas duas situações também, nas situações de negociação direta, ou quando isso não chega a um acordo e vai para o processo de justiça do trabalho, também trabalhando com o arcabouço mais juris trabalhista. É isso, cara? Juris trabalhista, beleza. Bom. Em termos dos resultados de greves, em termos de resultados das greves, que estão também analisados especialmente no livro 2, eu tive que encarar o desafio de conceituar o que seriam os ciclos de greves, que é um termo muito utilizado na nossa área, né? E com definições às vezes muito distintas. Alguns definem por décadas, alguns definem por mandatos presidenciais, outros por períodos da economia ou da consolidação democrática do país, etc. Eu acho que eles têm problemas que estão discutidos no livro 1. Eu sugeri um critério simples, que eu chamo de endógeno, né? Que é conceituar as greves como a relação entre a frequência anual de greves e a frequência mediana de greves de todo o período analisado. Isso aí, depois o gráfico mostra com facilidade. E em termos de resultados, entre 80% e 86% das greves na esfera privada tiveram algum êxito, ou com todo o atendimento das certificações ou com o atendimento parcial das certificações. Esse percentual também é elevado no caso dos servidores, onde entre 60% e 65% das padronizações foram de alguma forma exitosas, também parcialmente ou totalmente. E isso é importante, especialmente pensando nisso, que a questão da negociação não é um direito
sempre as coisas funcionam de jeito extensivo aos servidores públicos. Já falei da especificidade do setor público. Com relação à segunda questão, síntese e a hipótese associada, aconteceu uma coisa muito curiosa, a da redução do número de greves na década de 90. Né? Então, para explicar isso. Isso é falado por muitos. Né? E um problema disso é que os dados sobre greves não eram disponíveis com facilidade. Há muitos anos sem as pessoas terem acesso ao trabalho que o DIEESE faz de registro das greves no Brasil inteiro. E problemas que toda entidade popular sofre no Brasil. O DIEESE tinha todos os dados coletados, mas só teve condição de sistematizar esses dados, ordenar e divulgar mais recentemente. Então, há alguns anos, aí, do período de 78 a 2018, a gente só teve a divulgação desses dados, né, dessas tabelas, em abril de 2019, para sorte minha, que eu estava exatamente concluindo, trabalhando na tese. Né? Então, muita coisa que foi dita, até hoje é dita, às vezes parte de um pressuposto equivocado, porque não tinha os dados disponíveis para uma análise mais aguda. Então, quando eu fui debruçar sobre os dados, analisá-los, é que eu vi que, curiosamente, a década de 90 teve muito mais greves por ano do que a década de 80, que foi considerada a década das greves, dos confrontos, da estratégia de confrontos, etc. Então, enquanto na década de 80 a gente teve em torno de 600 greves, na década de 90, que seria a problemática, a gente teve mais de 900 greves por ano, em média, nesse período. Há muitas diferenças entre as greves de 80 e de 90. Geralmente, as de 90 foram mais greves que a gente chama de defensivas, contra a perda de direitos, contra atraso de salários, SPC, férias, por condições de trabalho mais, enfim, por falta de cumprimento da legislação trabalhista, a gente chama de greves defensivas. As que são por ampliação de direitos, a gente chama de greves ofensivas, ou o DIEESE, por exemplo, trabalha com o termo de greves propositivas. Eu trabalhei com as duas coisas quando são muito sinônimos. Então, o que mostra os dados é que não foi a década de 90 onde houve uma redução no número de greves, foi a partir do finalzinho da década de 90, especialmente a partir de 98, quando começa o que eu defini como o terceiro ciclo de greves, e se estende até 2010. 13 anos ali, do terceiro ciclo, onde de fato há uma redução muito grande do número anual de greves, em torno de 300 e poucas greves por ano, em relação às 900 da década anterior e às 600 da década de 80. Então, a hipótese foi formulada a partir de uma questão que era inverossímil. Não houve essa queda da forma como foi analisada por muitos estudiosos, talvez por isso, por falta de condições de acessar os dados de vários anos desse período. Aqui estão os dados, né? Os dois últimos anos da década de 70, foi a retomada do movimento de registro no Brasil, houve 271 greves, em média, nos 2 anos. Na década de 80, 655 greves. E desses 2 anos, 86, 90 e 89, foram mais de 1.000 greves. Essas 1.962 greves de 89 ficaram com um recorde até muito recentemente, do número de greves por ano. Na década de 90, vai de 90 até 99, houve 900 greves por ano, e teve 5 anos com mais de 1.000 greves. Na década de 2000 até 2009, teve só 312 greves por ano, e nenhuma com mais de 1.000, nenhum ano com mais de 1.000 greves. E a década de 2010, vai de 2010, no caso do período de 2018, até 2019, houve 1.458 greves. Em 6 anos
de número de greves acima de 1.000 por ano. Então, na verdade, nós tivemos os recordes de greves por ano. Nos anos de 2013, foi o primeiro recorde acima do de 89, com 2.057 greves. 2014, 2.085 greves. 2015, 1.964. E 2016 foi o recorde de todo o período analisado, que foram 2.114 greves. Bom, isso aqui foi, de certo modo, que eu falei, que é uma certa concessão à minha regra de classificar os ciclos, né? Aqui foi por décadas, porque os argumentos que eu contesto eram muito baseados nessa divisão por décadas. Bom, esse seria basicamente o livro 1. Né? O livro 2 ele é bem diferente, apesar de tratar das mesmas questões. A abordagem é muito diferente, é uma abordagem mais empírica, em cima dos dados de greves que o GES registrou. Tem, de 78 para cá, tem mais de 40 mil registros de greves no Brasil inteiro. E foi em cima desses que eu debrucei, pelo livro 2, a partir do que a gente chama no GES do Sistema de Acompanhamento de Greves, o SAG, e do Sistema de Acompanhamento de Salários e Negociações Coletivas. Dessas bases de dados que eu fiz o trabalho no livro 2. Quais foram as questões que me preocupavam, né? Primeiro, como identificar os ciclos de greves no Brasil a partir da retomada do movimento de 78? E quais os fatores determinantes em cada período, cada ciclo? E a segunda questão, como a negociação coletiva se consolidou como um mecanismo de regulação das relações de trabalho, criação de novos direitos e solução de conflitos nas últimas décadas. Até 78, eu falei que o sistema nosso é de fronte, né? Prevê tanto a negociação direta quanto a solução de conflitos pela via da justiça do trabalho. Mas até 78, a via da negociação direta era muito pouco desenvolvida no Brasil. Uma das coisas que mudou muito a partir de 78, com o surgimento do novo sindicalismo, retomada das greves, foi exatamente essa que deslocou esse eixo das formas de solução dos conflitos muito mais para o lado da negociação coletiva do que somente pelo lado da intervenção da justiça do trabalho. Aí eu peguei os dados lá e comecei a quebrar a cabeça. Né? Isso aí são o número anual de greves do período de 78 até 2018. Então começa lá com 112 greves de 78, 430 em 79, aí cai no período ali de uma recessão forte de 81 a 83, depois vai subindo até chegar em 89, e houve aquele recorde de 1962 greves. Época do Plano Verão, Marilson da Norte, confiscava pesadamente o salário, um ano depois da Constituição, 2 meses depois da Constituição ser promulgada. Depois esse processo também sofre uma queda no início dos anos 90, com a recessão durante os primeiros anos, né, no governo de Collor, e depois vai se alternando ali, só alguns anos, né, para a gente ter uma ideia. E ali hoje que eu falei, né, nos últimos anos, nós temos os recordes de greves anuais. Aí eu olhava e falava assim, como é que divide isso em ciclos? Cada subida e descida do ciclo é uma das formas de definir ciclo que a literatura dizia. Então teria o primeiro ali, o segundo ali, o terceiro ali, blá, 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 não sei quantos ciclos. É por décadas. Muito fácil, para que você explica, se for olhar por décadas, depois vão assim, vão verificar embaixo, é a mesma década. Um ciclo só, são 2, são 3. Aí eu fiquei quebrando a cabeça com isso. Aí numa conversa com minha filha, Júlia, e com o meu genro Lucas, eu conversando com eles sobre essas coisas, estava fazendo a tese, quando meu netinho nasceu, eu estive com eles alguns dias, 20 dias, e conversando sobre isso, surgiu uma ideia, eu falei, quantas possibilidades seria pegar o número médio de greves e comparar
Então, isso aqui. Quais estão acima, quais estão abaixo do número médio de greves. Mas aí, conversando com eles, a gente achou que seria melhor, em vez de usar o número médio, usar o número mediano. Diferente para quem não é da área, né? O médio você pega todos os valores e divide pelo número de anos. Um ano divide pelo número de anos. A mediana é aquele número abaixo do qual estão 50% dos casos. 50% dos anos aqui estão abaixo da mediana e 50% estão acima. É uma medida mais interessante, porque ela tem alguma dimensão de distribuição, porque a média é muito influenciada pelos extremos. O extremo foi muito lá em cima, a média sobe muito. O extremo foi muito lá embaixo, a média desce muito. A mediana, nesse sentido, eu achei que era um critério melhor. Aí eu pus os anos todos, né? Não vou pegar um ano. Aqui está na ordem crescente de número de greves anuais. Então começa 81 foi o ano com menos greves, 105, vai aumentando, e o número em 2016 foi 2.114 greves. Está aqui na ordem. A mediana é exatamente aqui que divide os 20 anos maiores que a mediana e os 20 anos menores que a mediana. E ela é aquela que está afiliada, foi exatamente o número de greves de 2011, foram 555 greves. Essa é a mediana de todo o período que eu estudei. Se fosse usar a média, eu pus aqui só para ilustração. Se fosse usar a média, seriam 804 greves. Eu tinha 3,8 greves. Então, para a gente ver como, de fato, há uma diferença importante entre a média e a mediana. Vamos lá. E aqui eu peguei aquele mesmo gráfico e dividi em ciclos conforme esse critério. Está abaixo da mediana, no primeiro ciclo, até 84, de 85 a 97 é o segundo ciclo, quando ele acima da mediana, o terceiro, que é abaixo da mediana, de 1998 a 2010, e o quarto ciclo, de 2011 a 2018. Foi esse o critério. Estou chutando ali para ver o que vai acontecer. Né? Não vou levar chumbo de ouro com esse critério. E aí eu trabalhei com os dados do GES, né? As greves em cada período, de acordo com todos esses recortes aí. Então tem gráficos, depois eu vou apresentar aqui, mas deixa eu ver se eu pouco eles aqui, alguns deles. Greves por esfera de ocorrência, se for privado ou público. Greves por abrangência, por categoria, ou por empresa ou por unidade do setor público. O caráter das greves, foram greves ofensivas, propositivas, ou greves defensivas. Por grandes setores econômicos, comércio, serviços, indústria, greves de servidores por níveis administrativos, servidores federais, estaduais, municipais. Greves por grandes regiões geográficas. Isso é um gráfico muito interessante, que tem uma mudança enorme, muito interessante. Antes do Sudeste, nos primeiros dois ciclos, o Sudeste disparava e a indústria. Depois, no último ciclo, o Nordeste se aproxima, o Sudeste cai demais, o Nordeste aumenta, e também as greves de servidores municipais. As principais categorias grevistas, né, protagonistas das greves em cada ciclo. Os principais motivos de reivindicações das greves, os desfechos de encaminhamento, né, se for negociação, se for justiça, e os resultados. Ganhos, então isso aí, para cada um desses coisas, tem alguns gráficos para cada um dos ciclos que eu estudei. Que eu já falei, né? Aqui é uma síntese desse período, que eu achei muito interessante, que os dados mostraram. Né? O primeiro e o segundo ciclo, de 78 a 84, de 85 a 97, eles se caracterizaram pela retomada e consolidação do modelo grevista, com predomínio de greves propositivas ou ofensivas, hegemonizadas por setores do sindicalismo industrial e servidores públicos estaduais, especialmente na região sudeste. Os dados mostram com muita clareza. O terceiro ciclo, que é o de baixo, né? Ele, de 98 a 2010, um longo ciclo de 13 anos, de transição entre o primeiro ciclo e o quarto,
com baixo número de greves, alternando o caráter propositivo, ofensivo ou defensivo das paralisações, e uma participação equivalente de greve do setor privado, que cai muito desse ciclo, que se aproxima muito do número de greves do setor público. Alguns anos, inclusive, o setor público são maiores, o maior número de greves do setor privado. E isso aí reflete uma forte e rápida transformação da economia brasileira como um todo, que vive um processo de desindustrialização e é consequente alteração na composição da classe trabalhadora, dos setores industriais, assalariados da indústria, para o setor de serviços de baixa qualificação, baixa produtividade. Não é de serviços especializados, como, por exemplo, países centrais, às vezes, né? Também houve uma perda de importação da indústria, mas os serviços que tomaram lugar, vamos dizer assim, na indústria, são serviços de mais alta, de mais sofisticação e mais alta tecnologia e produtividade. No nosso caso, não, nos setores de serviços mais precários. No quarto ciclo, há uma explosão de greves de caráter basicamente defensivo, de 2011 a 2018, né? Hegemonizada por novos protagonistas, trabalhadores dos setores de serviços e servidores públicos municipais, historicamente menos propensos à greve, com forte presença de movimentos desencadeados também na região Nordeste, características completamente diferentes daquelas presentes no primeiro e no segundo ciclo. Então, a gente tem muito disso também. O primeiro e o segundo ciclo tem uma tendência, o terceiro é uma transição, e o quarto consolida um novo cenário. Uma das hipóteses desse segundo livro foi essa: os ciclos de greves têm múltiplas determinações, que são de natureza socioeconômica, política, ideológica, que extrapolam largamente aquelas determinações mais comumente descritas na literatura, que seriam aquelas que comparam dados mais estruturais. Inflação alta estimula greves, inflação baixa diminui o número de greves, nossa corrosão dos salários. Inflação, crescimento econômico, né? O PIB, anos de aquecimento da atividade econômica estimularia greves, porque os trabalhadores se sentem mais seguros, etc. Anos de recessão, de estagnação, desestimulariam greves. E o terceiro greve, também muito comentado, seria a questão do desemprego. Alto desemprego desfavorece, né, greves, no meio de perda de trabalho, e situações de desemprego menor, ao contrário, estimulariam greves. Eu questiono exatamente essa forma de ver. Os dados vão mostrar, no livro, acho que é bem importante isso, que isso aí, além desses, que tem importância sim, mas não é tão direta às vezes, né? Além desses, há uma série de outros condicionantes. Né? Está em período democrático, não está. Está em período de perda de importância da indústria, um período de vitória dos ideais neoliberais sobre os ideais mais coletivistas, né, vamos dizer assim, né, do ponto de vista ideológico, como é que é isso, como é que não é, vários outros que se combinam com esses três aí e dão resultados às vezes curiosos. Por exemplo, no quarto ciclo, que é de 2011, os recordes de greves do quarto ciclo, que são a partir de 2013, 14, 15, 16, são períodos onde a taxa de desemprego está subindo por conta da recessão. Então, seria estranho, né? Então, tem lá, tem umas correlações, tá? Muitas correlações e tal, tem umas coisas que, pelo menos, eu sou economista também. Então, é isso, né? E além, junto com essa hipótese, a outra hipótese, o período analisado, 78 e 2018, foi o palco de profundas transformações na economia, na política e na sociedade brasileira, entre as quais foi uma radical alteração na composição da classe trabalhadora, com impactos decisivos das demandas das previstas e
o perfil das categorias protagonistas das greves nas negociações coletivas de cada período. Aí, eu busquei, só para identificação, em quantos 8 poucos importantes fatores determinantes. Né? O primeiro que eu coloquei ali é exatamente o estágio das práticas democráticas do país. Você está sob uma ditadura, é muito mais complicado fazer atividade sindical, fazer greve, do que se você está no período democrático. Então, esse é um importante. A reestruturação produtiva das empresas, diminui muito o tamanho das empresas, o número de trabalhadores em cada lugar, essa coisa da terciarização da economia, né? Quer dizer, passagem do setor industrial mais para o setor de serviços, e também da terceirização da economia, né? Os vínculos de trabalho. A empresa, em vez de se contratar direto, ela contrata uma empresa terceira que contrata em condições muito piores de trabalhadores do que na empresa tomadora de serviço. Isso é regra geral. A penetração maior ou menor do ideário neoliberal entre os trabalhadores, essa ideia de individualismo, a ideia de democracia, a ideia de, enfim, todas essas ideias ganharam o debate ideológico a partir dos anos 80 sobre as ideias de coletivismo, sindicato, ação coletiva, fraternidade, enfim, esses aí ficaram perdidos aí nessa uma luta ideológica que o mundo todo viveu. Alterações da legislação trabalhista ou na legislação salarial, também isso aí impacta diferentemente cada período. E tem coisas que são mais estruturais no Brasil, como um alto grau de descumprimento das leis trabalhistas e também dos acordos e convenções coletivas de trabalho firmados entre sindicatos, empresas ou entidades patronais, principalmente no contexto de crise econômica. Aí o desrespeito à legislação é muito maior. E aí, sim, se existiu ou não em cada período desse tempo ou não políticas salariais centrais, centralizadas por todos os trabalhadores, ou se não, como atualmente não tem uma política salarial, somente a política do salário mínimo. Aqui não vou passar para vocês, essa é uma tabela grande, eu acho muito legal. Legal assim, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Eu peguei, eu não vou ler tudo, só faz coisas ali. Eu peguei e dividi essas, tem 2 listinhas ali, né? Acima da primeira 2 listinhas, eu peguei 3 categorias que faziam mais greves em cada período desse aí, as mais grevistas, por dizer assim, em cada ciclo. Eu peguei 3 categorias da indústria. Primeiro, os metalúrgicos, a construção civil e os trabalhadores da indústria química. São os 3 que mais fizeram greve. No meio ali, né, eu peguei o setor de transportes. A faixinha que está com 2 linhas é exatamente somando os 3 de cima, metalúrgica, construção e químicos. Aí tem o subsetor da indústria. Depois eu peguei 3 maiores grevistas, né, do setor de serviços, seriam trabalhadores em transportes, em turismo e hospitalidade, em saúde privada e em segurança e vigilância privada. Eu somei também os 4 aqui. E embaixo os servidores públicos federais, estaduais e municipais. E aí, joguei cada um desses períodos, né? Isso aqui são, então, uma grande parcela dos trabalhadores das entidades, das categorias grevistas, em cada período aí, mas não são todas as categorias. Né? Então, por exemplo, no setor da indústria, no subsetor da indústria, metalúrgica, construção e química, no primeiro ciclo, 78 a 84, eles fizeram 756 das 1.620 greves do período. Então, eles foram responsáveis por 46,7% das greves. Industrial, aquele subsetor dos 3 categorias industriais. Só os metalúrgicos fizeram nesse primeiro ciclo 37%, 36,7% das greves. Todas as greves do ciclo. O setor de serviços privados, né? Aquelas 4 categorias, fizeram 221 greves no primeiro ciclo, 13,6% do total de greves do período. Dos servidores públicos, das 3 níveis administrativos, tiveram 147 greves,
9,1%. Nessa época, inclusive, eles não eram nem reconhecidos enquanto trabalhadores que poderiam se sindicalizar e formar sindicatos. Era vamos dizer, associações, como aqui, o UT era a União dos Trabalhadores do Município, não podia chamar sindicato. Só com a Constituição aí virou Sindicato Único dos Trabalhadores do Município. E assim foi o Brasil afora. Então eles fizeram um número menor de valorizações do município. Aí passando aqui, vai se alterando, depois vocês viram, senão vocês não vão querer ler o livro. Aí vou pegar o quarto período, né? Olha lá, os metalúrgicos que tinham 37% das greves no primeiro período, no primeiro ciclo, a porcentagem deles cai para 10,8% das greves. Aumenta o número de greves que fizeram lá, apesar mas a proporção do total de greves, que no quarto ciclo foram 12.675 greves. Então a proporção está de 37 para 10. No exposição civil cai de 6,4 para 4,5 e dos crimes cai de 3,6 para 1% das greves do quarto ciclo. No caso dos serviços, os trabalhadores de transportes que fizeram 11,7% das greves do primeiro ciclo, eles variaram um pouco e ficaram em torno disso. Né? No segundo ciclo eles fizeram menos greves, 7,6%, menos greves não, mais menos participação, 7,6%. Depois volta para a faixa de 11,9% e termina o quarto ciclo com 10,1%. O setor de transporte ficou mais ou menos, sabe? Por isso que a hospitalidade inclui, inclusive, o pessoal de asseio e conservação, limpeza urbana, certamente, de hotéis, bares, restaurantes, eles fizeram só 7 greves no primeiro ciclo. E fizeram 777 greves no quarto ciclo. Era 0,4% das greves do primeiro ciclo, passou para 6,1% das greves no quarto. E de saúde era 0,3%, passou para 5,0%. E de segurança e vigilância, que era 1,2%, praticamente dobrou, passou para 2,1%. E o setor público, os federais geralmente são menos categorias, né? Geralmente são menos greves, né? Saindo de 1,7% das greves do primeiro ciclo para 2,4% do segundo e quarto ciclo. Os servidores estaduais saltaram de 4,5% das greves do primeiro ciclo para 13,6% das greves do quarto ciclo. E os municipais, olha bem, 2,9% das greves do primeiro ciclo, aumentando, bateu em 28,5% das greves do quarto ciclo. É uma mudança brutal, né, no protagonismo das greves nesse período. A consolidação da negociação, né, no período dos estudei, 41 anos, né, ela aparece como o principal mecanismo de solução de conflitos das greves, reforçando essa hipótese da complementaridade entre greve, conflito e negociação entre os bases de trabalho. Aqui eu pego os encaminhamentos, é isso aí, quais que foram pela negociação, né? No setor privado, na esfera privada. Então, tem ali a segunda linha, depois debaixo da linha contínua, está lá, tem quantos por cento resolvendo por negociação? 91% do primeiro ciclo, 87% do segundo, 89% do terceiro, 93% do quarto. Isso que está em torno de 90% do setor privado que resolvido por negociação. Ali os percentuais não podem ser somados, não, porque o greves tem uma parte dela que é resolvida na mesa, outra parte vai para a justiça, volta para a mesa, então a soma dá mais de 100%. E aqui no mesma coisa do servidores públicos, a negociação. 96,3% no primeiro ciclo, 93,1% no segundo, 85,6% no terceiro e 80,4%. Mais de 80% também resolvidos pela via da negociação. E aí, na parte final do segundo livro, eu destaco duas grandes negociações, analiso vários do processo, e as grandes negociações que eu destaco são a negociação entre o governo Lula e as centrais sindicais, que criaram a política de valorização do salário mínimo em vigorou entre 2007 e 2019. Ele já começou um pouco desde o começo do governo Lula, no reajuste a partir de 2003. Isso aí resultou essa retomada da
valorização do salário mínimo, e o sobre o aumento real, poder aquisitivo do salário mínimo de 78,5%. A segunda legislação. É uma recuperação muito importante, apesar do salário mínimo ainda ser muito baixo, mesmo em relação aos valores que se passaram. E a outra experiência que eu destaco é de construção da Convenção Coletiva Nacional dos Bancários, que são quase que a única categoria que negocia nacionalmente. Os bancários de Belo Horizonte recebem a mesma coisa, de mesmo direito, mesmo benefício, que os bancários de Guarda, de Roraima, do Rio Grande do Sul. Uma categoria que conseguiu isso na luta, né? Antes era diferente. Até 92 era cada estado, cada sindicato podia negociar separado. A partir de 92 eles fazem uma negociação nacional. E o mesmo instrumento, então, né, a Convenção Nacional, protege e beneficia todos os bancários brasileiros. E nessa categoria fica muito clara essa que eu chamo de dialética entre greve e negociação, no período, especialmente de 2005 a 2015, que houve greve nacional dos bancários todos os anos, de 2005 a 2015, e a solução de conflito sempre foi pela via da negociação coletiva. Existe então um certo pacto entre bancários e bancos de não recorrerem à justiça do trabalho, aos justiças coletivos. Então, você mostra que greves e negociação andam juntas. Né? E hoje eles continuam nesse trabalho, a economia bancária tem maiores conquistas nesse período todo, mas tem desafios enormes com a formação dos bancos, com o teletrabalho, enfim, com artimanhas dos bancos também para descaracterizar o vínculo de trabalho, eles estão com muita dificuldade. Às vezes uma greve hoje não paralisa o trabalho bancário. Então, eles estão lidando com esses desafios. Para terminar aqui, uma síntese de todo o trabalho foi a epígrafe que eu coloquei no livro 1. Eu descobri isso por acaso, lendo, não sei lá onde. O Yannis Varoufakis, ele foi o ministro da Economia do governo Syriza, na Grécia, que o governo de esquerda ganhou em 2015. E ele foi responsável por tentar renegociar a dívida da Grécia, e foi lá na estratosfera depois da crise de 2008, da crise internacional, que teve um impacto feroz nos países da periferia da Europa. Na Grécia, talvez, teve mais impacto. Tiveram vários governos que fizeram programas severos de ajuste, de corte de salários, de demissões, de redução do emprego, e ele foi encarregado de negociar com as entidades financeiras da Europa, o FMI, o Banco Europeu e a Comissão Europeia, que a gente chama de Troika. Né? E ele tinha propostas, etc., mas acabou que a Grécia fez um plebiscito, que a população aprovou a ideia de continuar pressionando, não aceitar o programa de ajuste da Troika, mas o governo não segurou até perto. Inclusive, o Yannis Varoufakis pede demissão do governo quando isso se consolida. E aí, ele, analisando esse período que negociou lá, tentou negociar a dívida da Grécia, é que ele cunhou essa frase: só tem algo a negociar quem está preparado para romper. Ou seja, negociação você não ganha só com bons argumentos. Bons argumentos são fundamentais. Mas se você tiver melhores argumentos, mas não tiver bala na agulha, em termos de pressão da base, possibilidade de ações que podem chegar na greve ou outras formas de protesto, você não avança muito, você ganha migalhas. Então só tem algo de fato, né, negociar, tem que estar preparado para romper. A gente não precisa chegar ao rompimento, mas tem que estar preparado e mostrar que está preparado para romper. Esse é, eu acho, o grande recado desse trabalho. Quem tiver muita preguiça de ler os livros, basta ver com atenção as capas e ler com atenção essa frase. O resto não precisa. Aqui está os livros foram editados pela editora Dialética,
e eles fazem um tipo de edição que é sob demanda. Não existe estoque, livraria. Quem quer faz o pedido através da editora e outros questões de marketplace, né, que é Submarino, Amazon, Magazine Luiza, Estante Virtual, todos eles estão vendendo os livros. Mas pela editora é mais barato do que desses outros canais. E hoje aqui nós estamos trazendo, para vocês terem uma ideia, os livros eu acho muito caro. Desde o ano passado, quando foi definido o primeiro preço, o livro vai ser o menor possível. A editora iria fazer que fosse R$75 cada livro, e eu consegui que fosse 65, 64, não, 65. Agora, em 1º de abril, eles já reajustaram todos os livros da editora e eles foram para R$72 cada um. Então, a gente trouxe, eu consegui comprar com desconto, com preço velho ainda. Então, eu estou fazendo essa promoção de lançamento, especialmente interessante para quem tiver interesse nos dois livros. Os dois livros estão saindo por 90 em vez de 140, e um livro só por 60 ao invés de 72, que é o preço. Aqui tem as tabelas, os gráficos, que foi talvez. Né? Mas é isso aí. Quero agradecer a vocês pela atenção. Agradecer aí o Carlinho pela exposição, né? Agora nós vamos passar para o debatedor, né? O professor está aqui. Juarez Guimarães. Vou pegar as tudo. E uma caneta também, porque essa caneta Boa noite a todos. Há muitos motivos de alegria e felicidade que nos reúnem aqui hoje, né? Estamos num tempo de reconstrução, né? E a proposição desse livro é exatamente reconstruir uma memória, né, futura das classes trabalhadoras no Brasil. Porque ele começa lá nos anos 70, né? E se abre uma indeterminação do que estamos vivendo, né? Atualmente. Talvez o motivo de felicidade, além da minha amizade muito antiga com o Carlinho, nós somos contemporâneos na face e alunos do professor Cantinho, que está aí, e Luiz Antônio. Eu me lembro quando nós nos formamos em 76, na Faculdade de Economia, havia um juramento. Você foi, Certamente muitos. Mas havia um juramento que talvez tenha persistido, que nós, economistas, formamos, assumimos o compromisso de lutar pela justiça social. Eu achava aquilo muito bonito e não sei se permanece até hoje esse juramento, mas lembrando que o principal teórico do neoliberalismo chama a ideia de justiça social um abuso da razão, né? Segundo ele, mas é muito importante. Quando nós fomos para a ciência política, não havia propriamente um juramento a fazer, né? Mas nós estávamos ali para pensar a democracia no Brasil e a própria ciência política, a nossa tradição, a bela tradição construída aqui na UFMG, ela foi construída exatamente como um momento de cultivar uma inteligência democrática no momento da ditadura do país, né?
E eu penso, então, que talvez a maior felicidade seja essa, de reunir, então, os democratas que pensam a justiça social. Né? Talvez a maior felicidade nossa nessa noite que o Carlinhos está nos propondo. Eu chamei, então, esse diálogo, que eu vou fazer 5 diálogos com o livro. Eu unifiquei esses diálogos com esse título, Memória do Futuro das Classes Trabalhadoras Brasileiras. Por quê? Eu, sinceramente, não conheço, não vi trabalho mais simples de pesquisa empírica e de potencialidades interpretativas do que este que nós temos aqui. Eu não conheço nenhuma outra obra publicada no Brasil que tenha essa riqueza do caso do esposo e de potencialidades interpretativas. Não conheço. Né? Essa obra só pôde ser produzida, eu acho que Deve estar largado em alguma bolsa. Não é o seu, está aqui. Pensei que a cada coisa errada que eu falar. Então, superando eu penso que uma obra como essa só pôde ser feita porque o Carlinhos é um intelectual orgânico da principal instituição pública da classe trabalhadora brasileira, que é o DIREB. O dia a dia dessa instituição é uma vida, uma longa história, né? E eu penso que há aí nesse livro, nessa disposição continuada, uma espécie de uma inteligência e de uma dignidade moralizada numa tradição que nós cultivamos todos, que é uma tradição de buscar uma sociedade livre e igualitária, né? Que é a tradição socialista, da qual veio Varelli, justamente homenageado no livro, né? Eu penso que há também essa dimensão de uma narrativa de longo alcance, que permite uma historicização da nossa tumultuada história das últimas décadas, né? Nos convida a um princípio de historicização. Eu penso que o risco maior que se apresentou a nós, que foi formulado em um artigo interessante, mas muito inquietante, do Roberto Schwartz, é que nós teríamos chegado a um grau de esfacelamento da cultura brasileira, de divisão, cisão entre nós, o nosso passado, entre nós mesmos, etc., que não seria possível mais contar uma história. Nós não seríamos mais capazes de contar uma história. E nos aproximaríamos daquela personagem do William Faulkner, que é uma pessoa que envolvida em fúria, em silêncio, em fúria, que é um idiota e cuja história não significa mais nada. Parafraseando Shakespeare, né? Eu penso que esse livro nos ajuda nesse trabalho de reconstrução da democracia, porque não pode haver reconstrução da democracia sem reconstrução das classes trabalhadoras e de sua memória. Portanto, ele é muito atual. O primeiro diálogo que eu gostaria de fazer com ele é sobre a relação entre classes trabalhadoras e democracia. Um tema muito pertinente na tradição, nas tradições de estudos do BCP. Nós temos aqui a Marta Neves, que é toda uma tradição nesse sentido, de chamar de Levante, o Pedro, né? E
mas ela também visita o centro da tradição formada pelo grande professor Fábio Reis, identificando aí exatamente o grande desafio da Constituição Democrática Brasileira. Né? Portanto, não é possível pensar a democracia sem pensar as classes trabalhadoras. Eu penso que há uma bela citação no segundo capítulo do primeiro livro, que chama sobre essa relação entre classe trabalhadora e democracia, identificando que onde não existe um sistema democrático de relações de trabalho, não pode ser chamado de democracia. Né? Eu penso que o livro ele nos permite inverter a chave da frase, isto é, entender a democracia através da praxis das classes trabalhadoras. E quanto mais a gente estuda a origem da democracia moderna, mais nós nos deparamos com essa relação. Quando eu fui estudar a origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a chamada Carta da Filadélfia, do início dos anos 40 da ONU, cujo primeiro parágrafo dizia que o trabalho não é uma mercadoria, portanto, esse tipo de direitos, e se propõe, então, criar uma espécie de própria plataforma de direitos especializados, nós estamos identificando, então, um princípio de formação de uma Carta Universal dos Direitos Humanos, proposto inicialmente pelo mundo do trabalho, no século XX. Quando a gente vai estudar então, a origem muito plural da formação desses direitos, das várias correntes que já tinham participado, teve muito peso a participação das tradições do mundo do trabalho, na elaboração da Carta dos Direitos Humanos. Então, nós vamos estudar os estados do Estado Social, a melhor tradição, 12 anos, formou uma teoria democrática da luta de classes, mostrando que foram exatamente coalizões de trabalhadores que formaram as experiências mais avançadas e referenciais do Estado, do bem-estar social, e é a forma mais avançada de expressão da democracia do século XX. Nós compreendemos o fundamento também dessa relação. Quando nós lemos um belo livro editado no Brasil, com o nome de Forjando a Democracia, do George Eliot, trabalho de 1850 a 2000, e ele identifica em cada um dos direitos formados a presença das lutas dos movimentos sociais e principalmente das classes trabalhadoras. Um belo registro da origem da democracia no mundo do trabalho, a começar pelo próprio princípio do sufrágio universal, que era a principal campanha dos partidos da Segunda Internacional, desde o final do século XIX. Inclusive a defesa dos direitos de voto das mulheres. Houve um congresso, inclusive da Segunda Internacional, que se discutiu se faria uma aliança na Bélgica com os liberais que não aceitavam o voto das mulheres, e a Segunda Internacional votou em congresso que não faríamos essa aliança, porque não serviria da reivindicação do direito do voto das mulheres. Isso no século XX. Eu penso que uma das questões que eu gostei mais de ler no livro, então, essa identificação do caráter bifronte da CLT, essa precisão, essa identificação desse caráter bifronte da CLT, no sentido de que ela retirou os direitos do trabalho do cárcere privado, frase do Vanderlei Guilherme dos Santos, da primeira república, e as trouxe para o direito público. Portanto, ela é o fundamento civil do livro, Vargas positivava o trabalho, de um trabalho no banco de valor a ser protegido, agora também tutelado. E essa contradição, esse caráter de fonte da CLT, então, de conter direitos, avanços
fundamentais de direitos do trabalho, mas, ao mesmo tempo, ter uma regulação do direito de greve, da formação dos sindicatos, da própria intervenção arbitral do sistema de justiça, bastante coercitivo, bastante problemático, né, para a relação com a democracia do trabalho. Né? Eu acho isso muito relevante. O Carlinhos vai, nessa compreensão, vai ter passado por tudo, né? E o mais interessante é que eu pude participar de 3 conferências nacionais na Faculdade de Direito, do balanço da Constituição de 88, nós chegamos a uma conclusão muito semelhante a essa. A Constituição de 88 ela expressa direitos fundamentais que nunca havia antes sido pronunciado na história brasileira, mas ela ainda mantém o sistema militar coercitivo, o sistema de justiça, o sistema de comunicação, a própria legislação política eleitoral que foi reformada, né, que dificulta a democratização do poder. Então, talvez nós possamos compreender esses ciclos políticos de avanços e regressões como exatamente ciclos de afirmação de direitos e a resistência desse poder não democratizado e processado. Talvez, então, sobre o que nos ajude a entender classes da democracia. Eu penso que eu gosto muito da ideia de obras que nos dão a pensar. Né? Eu penso que falta no livro, falta muita coisa. O livro a questão do trabalho da mulher, a questão do trabalho do livro, né? Isso participa da formação das classes da democracia. Já organizar eu acho que enriqueceria muito a pesquisa, né? Esse entendimento da formação das classes trabalhadoras. O segundo ponto de diálogo é sobre as classes trabalhadoras e o corporativismo que nós temos aqui. O mestre, o doutor, o assunto, é um assunto muito polêmico na tradição política brasileira, na ciência política brasileira, que pode ser pouco desenvolvido, mas é uma forma de recepcionar muito do seu material no âmbito da ciência política. A primeira é esse debate entre liberais e tradições corporativas fundadas por Marx, que percorre toda a sociologia brasileira, a história brasileira, a ciência política brasileira, e que você se apoia na leitura do Fábio Reis e da Ângela Castro Gomes para dissolver uma ideia de que o privatismo seria pura retrocesso, poderia ser assimilado ao fascismo, que queríamos liberais de São Paulo, né? E o autor Oliveira Viana respondeu na época aos liberais da Fiesp, que não queriam uma legislação, e ele estava se propondo para contribuir uma nova sociologia do trabalho norte-americano, né? Que era uma das suas fontes de leitura, de fontes corporativas ou políticas na Europa. Mas eu penso que o seu livro sai bem dessa disjuntiva, né? Ao reconhecer esse caráter diferente da ciência política e ao trabalhar dinamicamente as interpretações que você pode fazer. Nós podemos fazer um trabalho investigativo sobre o corporativismo, né? Seria o quanto ele tem, como se forma da prova, como ele chega no Brasil, como ele transita para cá, como ele deve ser entendido em suas diferentes formas. Eu penso que esse trabalho de estudo, ele dialoga com isso.
corporativismo é certamente uma pragmática, né? Ele pode se associar a diferentes culturas políticas, ele pode ter uma feição católica, que nós descobrimos, inclusive, a origem católica do Oliveira de Moraes. Importante. Ele pode ter certamente desenvolvimento fascista, ele pode ser captado na sociologia industrial do liberalismo europeu, o liberalismo está criando novas instituições, e pode ganhar uma coisa social, né? Na direção, né? Eu penso que o ponto, né? Corporativismo é esse e a dificuldade do corporativismo de trabalhar com universalização de direitos, com simetria de direitos e deveres dos trabalhadores, porque ele reproduz as desigualdades, né, em geral nas pessoas, né, de acesso aos direitos, e fragmenta. Esse dos temas, inclusive, o seu trabalho de pesquisa, né, o sistema de organização fragmenta o trabalho, ao mesmo tempo sindicato muito, ao mesmo tempo uma negociação fragmentada, né? E cabe bem esse tipo de corporativismo. Eu penso que você acerta muito quando identifica o erro do Armando Boco Júnior ao dizer que o corporativismo pode ser assimilado pelo neoliberalismo. O neoliberalismo se constrói exatamente herdando a crítica dos liberais que não aceitavam o europeu e o atacavam, inclusive quase uma linguagem que era o neoliberalismo produz, contra isso. Ao dizer, ao assimilar, né, movimentos da CUT, do sindicalismo de São Bernardo, ao meu corporativismo, o beiraria, o neoliberalismo, acho que eles estão correndo um grande erro e não saber o que é o neoliberalismo formou exatamente uma linguagem anticorporativa. Eu penso que colocaria uma questão de reflexão. Eu levei muito no trabalho da tradição jurídica do trabalho, que você não explicou a tratar daquilo, mas há um momento da página 62 que você propõe uma redução importante, né, do papel da justiça do trabalho em relação ao mundo do trabalho no Brasil. Eu penso que essa é uma questão polêmica, né, que deveria ser tratada em diálogo com aqueles que cultivam essa velha tradição do direito do trabalho no Brasil, uma tradição jurídica que você cita, inclusive, algumas figuras, né, representativas dessa tradição. Eu sugeriria aí um diálogo maior com essa tradição, para compor melhor a tradição da negociação coletiva com o direito legislado, né? com as formas jurídicas de arbitragem. Né? Era a sugestão que eu teria nesse segundo diálogo. O terceiro, eu vou procurar pensar. Fala mais perto do microfone. Assim. Isso. Tá certo. Bom, o terceiro diálogo se chama As Classes Trabalhadoras e o Passado em Disputa, porque o passado, nós já sabemos, é passado, por exemplo, nunca passou, está sempre aí, e a interpretação do passado também está sempre por fazer. Né? E o livro, um dos seus centros é fazer uma polêmica no interior da chamada ciência política e sociologia política, sobre aqueles que vários autores passam a teorizar que teria havido uma inflexão do sindicalismo no
novo sindicalismo, ali dos anos 80 para os anos 90, no sentido de trabalhar mais a negociação do que o conflito, mais a conciliação do atrito, que as greves, mais a negociação coletiva do que propriamente dinâmicas de tensionar o limite do possível. Então, esse debate se estabelece. Eu penso que o método que você utiliza na polêmica, eu acompanho. Isto é, não se pode fazer um juízo crítico desse sem contextualizar, né? A mudança de época que houve. Portanto, isolar o elemento, né? Trabalhá-lo, isolando-o do contexto. Eu acho que, além disso, de unilateralizar o elemento, retirá-lo, né? E focar nele e explicar por ele todo o resto. Isto é, esse processo, então, de acomodação da inteligência sindical, uma perda do seu ethos classista mais forte, explicaria o movimento sindical, né? Que, pelos seus dados, inclusive, a hipótese de um arrefecimento racista, revista, de todos os motivos, né? Mas esses autores ainda não conheciam, você diz, a fonte de dados mais rica que você trabalhou. Então, além disso, você propõe algo muito certo, e há também uma certa idealização do sindicalismo, do novo sindicalismo, no sentido de identificá-lo como um sindicalismo revolucionário, né? Exatamente para realçar o grau da mudança. Antes revolucionário, agora está falando em contrato coletivo, câmara produtiva, etc. Isso, etc. Então, eu acho que você dissolve ele tem essa conquista, né? O meu diálogo com essa parte, então, o livro que eu acompanho, o argumento, essa opção por trabalhar com uma convergência causal, né? Uma multiplicidade causal, e não isolar o fator, tirar você próprio diz, dialetizar a arte nesse sentido, né? Ver a relação condições objetivas, subjetivas, etc. Eu penso que tem uma dimensão epocal, que é a chegada do neoliberalismo como força constituidora de poder e de cultura, que muda em todos os sentidos, né? É claro que existe toda uma sociologia mostrando como houve uma mudança dos padrões sociais, né? O neoliberalismo provoca grandes transformações sociais na classe trabalhadora. Provoca também uma diminuição abrupta dos espaços de negociação, né? O grande símbolo deles foi a guerra da Petrobras e os tanques lá na greve, né? Isso. Tanques, né? Eu penso também que há uma mudança dramática na cultura política e intervém sobre o sindicalismo. Eu, como vocês, todos que trabalham no GES, eu era leitor diário da Gazeta Mercantil, tinha 2 páginas sobre o trabalho e a gente acompanhava as negociações sindicais lá, né? Agora, o jornal O Trabalho, o jornal Valor Econômico, não tem nenhuma seção sobre o trabalho. Sumiu do mapa, né? Não existe, né? Só quando uma greve acontecer e causar algum mal-estar, há um registro.
né? Mas o mundo do trabalho não é mais, não está no campo de visão, né? Eu penso que esse ator político que estava se formando, ele tem que responder a essa mudança epocal, né? Até compreendê-la era muito difícil na época, né? E responder a ela, né? Portanto, eu penso que é fundamental interpretar os movimentos sindicais nesse contexto, porque no fundamental, isto é o que eu penso que nos faz estar aqui presentes, juntos, houve uma ruptura com os interesses da classe trabalhadora, né? Por essa tradição se formando aqui. Não houve uma ruptura classista. Não se passou para o outro lado. Pelo contrário, se resistiu, inclusive nos anos 90, essas greves, são greves de resistência. Houve uma resistência organizada das classes trabalhadoras, muito difícil, muito duro, um contexto muito difícil. Então não houve ruptura, né? O ponto que eu lhe proporia um diálogo, esse terceiro diálogo, cada diálogo coloca um ponto para fazer a reflexão. Nós estamos vivendo esse processo de desindustrialização, né? Que torna, então, o período de industrialização um parênteses na história brasileira. A industrialização deixa de ser um destino, passa a ser um parênteses na história brasileira, período dos 30 até final dos anos 70. Eu penso que seria muito importante para pensar as classes trabalhadoras e o movimento sindical introduzir aí uma chave caio-pradiana de formação social, né? Essa compreensão que o capitalismo periférico ele não formaliza as relações, ele não organiza a classe do mesmo modo que os países capitalistas avançados e que, portanto, uma parte importante das classes trabalhadoras, elas permanecem no estado precário. Como o sindicalismo dentro do curso, né? Como se trabalhar com essa classe trabalhadora que, em grande medida, é precarizada, né? Eu penso que esse é um tema muito atual do sindicalismo, né? Que certamente faz parte da análise desses ciclos que você está analisando, essa passagem do Sudeste, né, industrial, do Nordeste, enfim, várias coisas que você está analisando nesses ciclos, né? O quarto ponto de diálogo, enfim, seria as classes trabalhadoras do futuro em aberto. Eu termino sendo final, né? Eu não nos propõe um final feliz nem infeliz. Eu nos propõe uma abertura desse tipo, né? Que está sendo pesquisado no movimento, né? Então, eu tentei recepcionar esse método endógeno de formar os ciclos, tentando trabalhar com ciclos políticos, né? Estabelecer alguma relação entre eles. A mesma dificuldade que sempre dá para a sua filha, eu sozinho não tive oportunidade de conversar com ninguém, mas de certa maneira, né, esse ciclo de 100 anos, 74, é o fim da ditadura militar e é um momento de fundação, das instituições da classe trabalhadora, né? É um momento, então, fundacional, né? Eu penso que o período que vai de 85 a 97 é um período que, na ciência política, nós identificamos como um período em que se institucionaliza um conflito que vai organizar a democracia brasileira por décadas, que é o conflito entre coligações lideradas pelo PT e coligações lideradas pelo PSDB. Forma-se, então, um cenário democrático polarizado por essas instituições criadas no século anterior e que, de certa maneira, criam uma ambiência política em que esse ciclo se desenvolve, né? Eu achei muito interessante
a informação de que de 1998 a 2010, quando chegamos ao governo, diminui o índice do grevista. Mas, porque, em alguma medida, as demandas estão sendo institucionalizadas. Fazem parte da pauta do governo. Né? Talvez isso explique há um dado interessantíssimo no livro, que é que 1.500 sindicalistas foram para o governo federal. É uma avaliação, né? De toda uma experiência sindical que vai assumir tarefas governativas. Né? E isso também altera a capacidade de liderança sindical. Né? E de 2010 para 2018 é interessante porque você já localiza aí que são anos de uma certa defensividade, começam anos de resistência. Como se a virada da conjuntura se desse primeiro no âmbito das relações com as classes trabalhadoras, prenunciando o que viria depois, antecipando o que viria depois. Foi a maneira que eu encontrei de relacionar os ciclos com o que estava acontecendo na cena política. Né? Isso coloca, então, uma grande questão de reflexão. Está todo mundo falando de reconstrução da democracia brasileira. Mas será que é possível reconstruí-la sem reconstruir as classes trabalhadoras do Brasil? Né? Então, como associar uma coisa à outra? Como vincular uma coisa à outra? Né? Essa reconstrução social, cultural, do movimento sindical, dessa instituição tão importante, que é o DIEESE, tudo que significa, como isso pode ser os veios fundamentais, se não o veio fundamental, de reconstituição da própria experiência democrática do Brasil. Né? Eu penso que essa é a grande proposição que resulta disso. E quinto, por fim, terminando esses diálogos, né? E alguém poderia encontrar mais diálogos, como eu disse, é um livro que dá a pensar. Né? Quem lê esse livro vai ficar com muita cabeça pensando por muito tempo. Mas é a relação entre classes trabalhadoras e socialismo democrático. Você cita uma entrevista de um dos dirigentes, o principal dirigente do PSTU, Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, né? No qual ele faz uma afirmação no sentido de identificar que o sindicalismo da CUT está se movendo para a conciliação, perdendo a sua classe, que cidadão e classe social são duas coisas que se opõem. Porque quando eu digo cidadão, eu estou dizendo que o burguês também é cidadão, então é complicado, você está diluindo o antagonismo de classe. Né? O problema é que o Marx assinava os seus artigos na Primeira Internacional como cidadão Marx. E certamente esse dirigente, esse companheiro, dirigente do PSTU, não usaria dizer que Marx estava traindo a classe trabalhadora ao se chamar, assinar cidadão. Marx até uma tese de doutorado, recém-defendido nosso, chama cidadão Marx, a relação entre o movimento socialista e os movimentos existentes antes das classes trabalhadoras, que não eram ainda socialistas, mas eram republicanos. Portanto, utilizavam a linguagem democrática. Né? Acabou de ser criticado no Brasil a nova Gazeta Renana do Marx. O título é
que é o órgão de intervenção de Marx e Engels na Revolução de 48, da Alemanha, que o típico é o órgão da democracia. Né? Então, eu penso que há, então, essa relação entre trabalho, democracia e socialismo democrático. Há uma polêmica muito interessante no prefácio da edição do capítulo sobre socialismo do Paul Singer, feito pelo Paul Singer, talvez seja, junto com Varela, instituições, um grande intelectual do mundo do trabalho do Brasil, décadas, né? E o Paul Singer, então, diz que o Marx não tinha razão quando não percebia, ao contrário, a possibilidade de se obter grandes reformas na sociedade, ainda sem revolução. Porque havia um espaço para reformas do capitalismo muito maior do que o Marx imaginava no século XIX e que o John Stuart Mill havia identificado, né, essa possibilidade, propondo, né, nesse livro que ele não terminou, propondo então uma série de reformas no próprio mundo do trabalho, na própria democracia, como forma de tentar construir uma civilização com liberdade, com mais igualdade social. Né? Eu penso que se o Paul Singer escrevesse esse prefácio hoje, talvez ele não escreveria da mesma maneira. Porque, do ponto de vista do Marx, se eu interpreto bem, interpretações legítimas, né, da obra, uma obra moderna, assim, editada, mas se eu interpreto bem, uma ideia de que o movimento sindical ele tem um horizonte de possibilidades de conquistas, são sempre não permanentes, sempre parciais e estão profundamente condicionadas pelos vários ciclos vividos pelo capitalismo, né? O seu processo de expansão. Né? Eu penso que é um pensamento que nos faz entender um pouco porque as democracias ocidentais, nas 4 últimas décadas, piorou a distribuição, piorou a condição das classes trabalhadoras. Né? Podemos discutir o grau, é muito importante desfazer essa ideia social, que o Estado de Bem-Estar Social acabou, etc. Isso já foi demonstrado empiricamente que não é isso, existem estudos comparativos muito qualificados, né? Mas que houve destruição do emprego, que houve criação de pobreza, que houve, enfim, criando situações muito adversas para o mundo do trabalho, né? Com esses movimentos. Então, eu penso que o seu livro também nos propõe de pensar a relação entre a cidadania das classes trabalhadoras e o capitalismo brasileiro, as possibilidades do capitalismo brasileiro. Eu gosto muito de uma passagem do Celso Furtado, que é o nosso grande economista, né? Que ele dizia que ele achava isso já no final da vida, que não seria possível superar o subdesenvolvimento dentro do capitalismo, mas ele não iria demonstrar essa hipótese. Era apenas uma intuição. Recentemente, o Piketty também enunciou no livro essa questão, né? A possibilidade de a gente obter um distributivo, né? Perfil distributivo, nessa engrenagem criada. Né? Então, penso que faz parte
reconstrução das classes trabalhadoras do Brasil, também a reconstrução de uma cultura socialista. O seu livro nos ajuda nessa reconstrução. Sem comentários. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado. As questões que você levanta são muito interessantes. E propõe isso, né? A gente continua. A ideia é o seguinte, gente, né? Nós temos um carnaval aqui do lado, né? Uns cones ibéricos. E a gente já começou um pouco tarde, né? Eu não queria prolongar aqui. Se por acaso alguém tiver alguma questão, queira colocar, fala. Boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Zé Carlos e estou na coordenação estadual do Movimento Negro Unificado aqui em Minas Gerais. 45 anos aí na luta contra o racismo. E quando eu vi o chamado para esse lançamento desse livro, e me preocupava, né, de que forma que a gente poderia manifestar. Nós estamos aí trabalhando um seminário internacional pelas reparações. Né? Nós iniciamos nossas atividades em novembro do ano passado, já tivemos um primeiro evento agora dia 21, culminando em novembro, né, com um grande ato e esse seminário internacional. E aqui nas falas, né, no encerramento, promovido pelo Carlinhos, né, ele trouxe a peça-chave para a mobilização nossa, né, nessa luta contra o capitalismo. Porque uma das ideologias do racismo é nos colocar como peça barata no mercado de trabalho. Né? Como diz a nossa saudosa Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Né? E aí, interessante, só tem algo a negociar quem está preparado para romper. Sabe? É a chave. Né? E aí eu lamento, mas o movimento sindical nos deve muito, porque as pautas não contemplam esse nosso ponto de reivindicação. Nós iniciamos aqui, eu fui assessor do Cindy Eletro, 36 anos, e nós tivemos em 2010 com o Lúcio Guterres, e depois a gente não viu mais. E no ano passado, a única categoria que eu acompanhei fazendo essa discussão foi o sindicato bancário, né, que tem um item relacionado à questão da igualdade no mundo do trabalho. Né? E, para surpresa nossa, agradeço a Fatinha, que nos apresentou os dados para nós fazer os nossos trabalhos no Estado de Minas. A nossa situação, que até então homens negros estavam em segundo lugar na recomposição salarial, esse ano a nossa situação caiu, ou seja, homens e mulheres negros estão aí em terceiro e quarto lugar, respectivamente, na questão salarial no Brasil. Então, é uma falta, né, do movimento sindical, né, priorizar essa pauta. Não dá para falar em democracia enquanto houver racismo. Né? E se estamos para a reconstrução, aí eu gostaria, né, de, se a gente pudesse, né, contar com os economistas nesse nosso seminário para fazer esse cálculo da reparação, sabe? Porque, de fato, né, esse peso de 1888 ainda está muito forte em nossos corpos. Muito obrigado e parabéns por isso. Já que ele disse, né, a respeito do
tanto do sindicato, né, quanto do Conselho Regional de Economia, de que nós já estamos, inclusive, assumindo essa pauta em nome do COFECOM e também do Corecon Minas, contra o racismo e tentar contribuir o máximo possível dentro das nossas possibilidades com essas questões aí de superação, não só na área de trabalho, mas o direito da cidadania e do respeito. Né? Nesse sentido, né, eu gostaria aqui de passar as últimas palavras aqui para o nosso comentarista, né, professor Juarez Guimarães, e que o Carlinhos abriu mão de comentar, porque ele se emocionou, mas o professor Eu acabei falando demais, mas eu penso que desse livro, desse esforço, né, que é um livro coletivo, é um livro do Carlinho coletivo, né, do Carlinho de Herés, do Carlinho do nosso, do Carlinho das nossas tradições, né, do Carlinho da face, né, do Carlinho de tantos lugares, né. Eu penso que ele deveria ser apropriado por nós, como nosso mesmo, e trabalhado em diferentes direções, né? Desde cursos de formações, seminários, né? Nessa ideia de que talvez a imaginação, se a gente não consegue imaginar o futuro, ele não se realiza, né? Naquele verso mesmo do Fernando Pessoa, né? Que antes de haver a navegação, antes de se ir ao mar, antes de se lançar ao mar, primeiro houve uma imaginação, se criou um centro ali, sábio, né? Se formou ali, investindo no solo, né? Então, eu penso que esse trabalho de recomposição, né, da democracia brasileira, ele precisa ser também imaginado, né? Também pensar nesse sentido, realisticamente, o melhor lugar da esperança é mesmo a religião. Né? Nós agradecemos, né, tanto ao Carlinhos quanto ao professor Juarez, né? E aí, antes, eu gostaria só de anunciar também que vamos ter um relançamento aqui do Luiz Antônio Macedo, que chama Exploração Capitalista e Desigualdade de Renda. Esse livro já foi lançado virtualmente, o professor também quer relançá-lo, né, fisicamente, eu acho que isso é importante, né? Mas ele pediu para dizer que o livro está disponível ali para download gratuito, para quem tiver interesse, né, na editora da Unimontes. Tá? O endereço é www.editora.unimontes.br. Mais uma reflexão futura aí, né, para a gente discutir desigualdade de renda e a exploração do capitalismo. Então, gente, o Corecon agradece, os sindicatos econômicos agradecem. Vamos lá para a comemoração. Né? Obrigada e boa noite.